Boa noite, queridos. Nosso devocional dessa noite de sábado, um clima mais ameno. Graças a Deus, o Senhor tem provido um pouco de chuva para nos ajudar, né? Para amenizar um pouco o calor que tem feito. Graças a Deus por isso. Mais um motivo para nós, então, louvemos, exaltemos o nome do Senhor. E nessa noite, então, nós vamos meditar um pouco na carta de Paulo aos Romanos. Se você está com a Bíblia, você vai abrir aí em Romanos 1, no capítulo 1, os versículos de 15 a 17. Se você não está com a sua Bíblia, você vai me acompanhar. Romanos 1, versículos de 15 a 17. Versículos bastante conhecidos. Diz assim a palavra de Deus. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Irmãos, quando nós falamos sobre o evangelho para crianças, a gente usa a alegoria do plano de salvação em cores, né? Então a gente usa lá algumas cores e cada cor representa então uma parte do plano de salvação. É engraçado que na carta de Paulo aos Romanos, Paulo conseguiu resumir todo o plano de salvação. Ele resumiu toda a mensagem do evangelho. E quando a gente pensa nisso, é como se ele estivesse usando, né, uma forma didática de ensinar o evangelho para os romanos. E ele já começa aqui no capítulo 1 dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho, eu estou aqui para pregar o evangelho de Cristo a vocês, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele grego, e é no evangelho que se revela então o poder de Deus, e é através do evangelho que as pessoas vão ser salvas, porque o justo vive pela fé. Então, Paulo, na carta aos Romanos, sintetiza a mensagem do evangelho de uma maneira que nós podemos, então, se percorrermos os capítulos e os versículos da carta aos Romanos, abordar os pontos principais da mensagem do evangelho. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite, sobre o resumo da mensagem do evangelho que está aqui na carta aos Romanos. Se a gente estivesse explicando didaticamente, né, o evangelho como para alguém que precisa entender a mensagem do evangelho, para você que precisa entender o plano de salvação, nós começaríamos dizendo que a primeira verdade sobre o evangelho é uma notícia não muito boa. A primeira verdade sobre o evangelho aqui na carta de Romanos é que não há justo nenhum sequer. Paulo fala disso lá em Romanos 3:10. Paulo começa dizendo, olha, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que pratique o bem. Paulo começa dizendo que o primeiro princípio para que você entenda o evangelho é que você reconheça que em você não existe justiça, que quando você se achega a Deus e quando você então se percebe diante de Deus, você se percebe pecador. E aí lá mais para frente no capítulo 3, no versículo 23, Paulo fala disso mais uma vez, reafirmando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo começa dizendo, olha, a primeira verdade sobre a mensagem do evangelho é que todos nós somos pecadores, nós somos ímpios diante do nosso Deus, nós estamos afastados da glória do nosso Deus, nós fomos destituídos da glória do nosso Deus por causa do pecado de Adão que nós herdamos e que agora habita em nós, e agora a nossa natureza é pecaminosa, o nosso corpo é inclinado para o pecado, a nossa natureza está corrompida. E Paulo diz então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele diz o seguinte, porque todos nós somos ímpios, e esse é o segundo ponto principal da mensagem do evangelho, porque todos nós somos ímpios,
todos nós morreremos. E aí, lá no capítulo 6, no versículo 23, Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ele diz, olha, não há justo, nenhum sequer, todos são ímpios, e porque todos são ímpios, todos morrerão, porque o salário do pecado que habita em vocês, o pecado do qual vocês são escravos, é a morte. Então, a primeira mensagem do Evangelho é uma notícia não muito boa. Todos nós pecamos, somos pecadores, e por causa disso todos nós morreremos. Mas aí nesse mesmo versículo, Romanos 6, 23, na parte B, Paulo começa a dar então as boas notícias, a boa notícia do Evangelho. E é o terceiro ponto principal do Evangelho. Existe uma esperança. A esperança está no amor de Deus que se manifestou através do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, vocês são ímpios, vocês vão morrer, mas sabendo disso, Deus providenciou a solução desse problema através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele resolveu salvar vocês e ele fez isso única e exclusivamente pelo amor que ele tinha a vocês. Paulo diz isso lá em Romanos 5:8, quando ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então ele diz, olha, Deus arrumou a solução do nosso problema, do pecado, do problema da morte, porque ele mandou o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Então agora, através do amor de Deus manifesto através da morte de Jesus Cristo, nós temos uma esperança, existe uma solução. E aí você diz, nossa, que bom, existe uma solução, existe uma esperança, porque Deus me amou quando eu ainda era pecador e mandou o Filho dele para me substituir. Jesus Cristo fez um sacrifício substitutivo no nosso lugar. Ele morreu na cruz no nosso lugar, ele levou o nosso pecado, cancelou a nossa dívida. Mas como que eu faço? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer diante desse sacrifício? E aí vem o quarto ponto principal da mensagem do Evangelho. Aquelas pessoas que entendem que o amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus precisam então alcançar o amor de Deus através da fé. E Paulo fala disso lá em Romanos 10:13. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como que eu invoco o nome do Senhor Jesus? Paulo diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, se você entende que o amor de Deus se manifestou no sacrifício de Jesus para te livrar do salário do pecado, que era a morte, agora você precisa invocar o nome do Senhor. Através da sua fé, você precisa crer, você precisa dizer, Senhor, me salva, eu aceito o seu sacrifício, eu entendo que o Senhor morreu no meu lugar e que o Senhor Jesus me livrou da lei do pecado, me livrou da lei da morte. Então Paulo diz, olha, vocês precisam invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando você então for justificado por meio da fé, você vai ter paz com Deus, você vai ser reconciliado com Deus pelo sacrifício de Jesus, e então você vai estar livre, você não vai mais pagar o preço do pecado, que é a morte, mas você vai ter o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Você vai receber isso das mãos do Senhor, você vai receber isso de graça por meio da sua fé, da fé que te faz justificado. E aí vem o quinto ponto do Evangelho, o quinto e último ponto em que nós podemos resumir o Evangelho na carta aos Romanos, que está lá na carta de Romanos capítulo 8, versículo 1, que é o resultado disso tudo, que Paulo diz, aquelas pessoas que são justificadas pela fé.
para elas não existe mais nenhuma condenação. Paulo diz então, pois não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. E então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, tudo aquilo que nos condenava acaba. E nós agora recebemos do Senhor a vida eterna. Nós agora recebemos do Senhor a oportunidade de viver na eternidade com Ele, de desfrutar das suas bênçãos, de desfrutar do seu amor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Nós devemos nos lembrar disso. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é simples, ela é maravilhosa, ela é completa. Ela é a mensagem que diz que nós não somos nada e não podemos nada, e que a salvação que nós temos foi conseguida por meio do amor de Deus manifesto no sacrifício de Cristo Jesus, e que nós só podemos alcançar isso por meio da fé, e que devemos ser gratos, porque assim nós então somos livres do pecado e da morte. Amém? Que você possa pensar sobre isso, pensar em que estágio você está. Você já entendeu essa mensagem do Evangelho? Você ainda está no estágio em que você precisa reconhecer os seus pecados, você ainda precisa reconhecer que você é ímpio, e que você então está sob a lei do pecado e que o salário do seu pecado é a morte? Você já entendeu o amor de Deus por você, o sacrifício de Cristo? Você já obteve a salvação por meio da fé? Em que estágio desse plano de salvação, da mensagem do Evangelho você se encontra? Pense sobre isso. E você que já entendeu, já aceitou o sacrifício de Cristo, já sabe que não existe mais condenação para a sua vida, esparrame essa mensagem para outras pessoas. Não é difícil lembrar desses 5 pontos, falar disso para outras pessoas, dizer que Jesus é o Salvador e que é simples assim, aceitar Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar nessa noite, vamos orar pelos nossos amigos que estão enfermos, que estão precisando das nossas orações, pelos nossos familiares que ainda não são crentes, pela nossa campanha de missões, por aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas pelos nossos missionários no Brasil. E a irmã Kellen também pediu oração nessa noite por um amigo deles, que também se chama Osni, né? Assim como o irmão Osni, mas ele se chama Osni Valdomiro. Ele está com câncer. Vamos orar por ele, para que Deus esteja, então, ajudando nessa enfermidade, também providenciando a cura, dando conforto, consolo, condições, fazendo conforme a vontade do Senhor. Vamos orar nesse instante. Deus de graça, Deus de misericórdia, o Senhor que um dia mandou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ó Deus, como é maravilhoso entender isso. Senhor, que nós não possamos nos envergonhar do Evangelho, mas que nós possamos entender com essa clareza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, que nós possamos entender que só o Evangelho é capaz de mudar as pessoas, as situações, de transformar o mundo e a realidade em que nós vivemos. Ó Deus, coloque esse entendimento nos nossos corações, nos ajuda a ser gratos por essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas. Senhor, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder saber que não existe mais nenhuma condenação para nós que aceitamos, ó Deus, o Seu sacrifício, o Seu amor por meio da fé. Como é bom saber que nós estamos livres da lei do pecado e da morte, porque hoje, ó Deus, impera em nós a lei do Espírito de vida. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e Te pedimos. Senhor, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, ó Deus, aqueles que estão perto de nós, nossos familiares e que ainda não são crentes. Senhor, nós temos colocado durante todo esse ano os nossos familiares, os nossos amigos
da presença do Senhor. A irmã Maria de Fátima tem clamado pela sua família, irmão Tim, a irmã Helenita. Nós temos clamado pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Nós temos clamado pelos pais dessas crianças, desses adolescentes, pelos maridos das nossas irmãs. E nós sabemos que o Senhor tem nos escutado. Ó Deus, faz uma obra de salvação nessas vidas, porque, ó Deus, nós sabemos que essas pessoas precisam entender essa mensagem e aceitar o Senhor como Salvador das suas almas. Senhor Deus, tem misericórdia também dos nossos missionários que estão por aí anunciando o Teu Evangelho. Ó Deus, abençoa nossa campanha de missões nacionais, de missões mundiais, os missionários que estão aqui no estado de Goiás. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dessas pessoas e que o Senhor faça a semente do Evangelho, ó Deus, germinar no coração de muitas pessoas, que eles possam alcançar muitas vidas e que nós aqui possamos ficar na retaguarda, orando, contribuindo, ó Deus, lutando por essa obra, que possamos realmente entender, ó Deus, a importância de ser missionários, de pregar o Teu Evangelho, como Paulo disse, ó Deus, estar pronto a pregar o Evangelho aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir pelos enfermos, ó Deus, aqueles que estão com Covid. Nós não conhecemos todos, mas o Senhor conhece cada um, como a mãe do pastor Silvio Daniel. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dela onde ela estiver. Tantas pessoas, ó Deus, que têm enfrentado essa enfermidade. Algumas famílias têm perdido seus entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor, com a tua mão de poder, ó Deus, toque essas vidas, fazendo a tua vontade, consolando os corações necessitados de conforto. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a tua glória e o teu poder. Senhor, também nós queremos te pedir, ó Deus, pela vida do seu Osni Valdomiro, ó Deus, pela vida do irmão Feliciano, que tem enfrentado enfermidades tão graves nas suas vidas, tem enfrentado problemas, ó Deus, e o Senhor sabe do que essas pessoas precisam, ó Deus, a dor que vai no seu corpo físico, a dor que vai no seu coração, ó Deus, às vezes os problemas emocionais que têm advindo das enfermidades, problemas com a família, e o Senhor tem estado presente, tem enxergado essas situações. Então nós clamamos nesse instante pela tua intervenção, que o Senhor esteja, ó Deus, dirigindo essas situações, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo abundância de paz, trazendo verdade, que o Senhor possa estar, ó Deus, com essas pessoas, com todos que estão sofrendo nesse instante por causa de uma enfermidade, nos leitos de hospital, ó Deus, aonde elas estiverem, que o Senhor tenha misericórdia. Te pedimos também por aquelas que têm enfrentado dificuldade financeira. Ó Deus, abençoa as famílias, ó Deus, que estão preocupadas com, ó Deus, com o que vão comer, como vão se alimentar. Ó Deus, que o Senhor seja o sustento, que o Senhor abra portas. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia das tuas igrejas, ó Deus, que têm lutado para se sustentar. Tem misericórdia da nossa igreja. Tem misericórdia das igrejas do Brasil, ó Deus. Que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor esteja sustentando o teu povo, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Que o Senhor esteja renovando os corações. Que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, um reavivamento. Que o Senhor esteja tocando naquelas pessoas que estão adormecidas, que deixaram-se, ó Deus, a ser esfriadas, ó Deus, pelas coisas do dia a dia e se envolveram às vezes com as coisas do mundo e agora, ó Deus, estão distantes das coisas do Senhor e tem dificuldade, ó Deus, de voltar. Que o Senhor esteja com essas pessoas, com esses irmãos, ó Deus, que o Senhor esteja tocando nesses corações, que o Senhor esteja, ó Deus, despertando o interesse novamente pela tua obra, abrindo os olhos desses irmãos para que eles entendam, ó Deus, que as coisas do mundo, ó Deus, as coisas deste século não trazem, ó Deus, segurança alguma. Ó Deus, coloca nos teus servos o desejo de te servir. Ó Deus, que não possamos ter, ó Deus, essa visão de que precisamos esperar, ó Deus,
o tempo passar ou as coisas se resolverem, para que depois possamos buscar o Senhor, mas que possamos entender que o Senhor deve vir sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, também te peço nesse instante que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aquelas pessoas que estão precisando de conforto emocional, que estão ansiosas, com medo, que estão, ó Deus, passando às vezes por momentos de pânico e de extrema ansiedade. Que o Senhor coloque, ó Deus, a tua mão de poder no coração dos teus servos, aqueles que têm enfrentado perseguições, aqueles, ó Deus, que têm enfrentado problemas no seu ambiente de trabalho, às vezes problemas de relacionamento no seu lar, na criação dos seus filhos, no seu casamento. Ó Deus, que o Senhor esteja com essas pessoas, ó Deus, com esses irmãos, aqueles que estão nos assistindo e nesse instante estão com o coração apertado, porque quer que seja, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo o refrigério e ajudando na solução de cada problema. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos espirituais e desperte em nós cada dia mais vontade e desejo de te buscar. Perdoa os nossos pecados e nós te louvamos mais uma vez pela tua graça. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor ó Deus, é bom. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor perdoa os nossos pecados, nos purifica da nossa injustiça, o Senhor se lembra que nós somos pó. Ó Deus, e quando nós nos chegamos diante do Senhor, o Senhor entende, ó Deus, que muitas vezes nós não conseguimos controlar a nossa vontade e por mais que às vezes nós lutamos contra a nossa carne, nós acabamos, ó Deus, pecando, sendo dominados, mas o Senhor olha para nós e o Senhor nos entende e nos perdoa. E é por isso que nós chegamos diante do Senhor e podemos tranquilamente dizer: Senhor, lava os nossos corações, perdoa as nossas iniquidades, perdoa quando nós pecamos em palavras, pecamos por omissão, pecamos por ação, pecamos em pensamento, pecamos por negligência. Senhor, nos perdoa. Perdoa aquilo que nós fazemos e o que deixamos de fazer, aquilo que nem sabemos, ó Deus. Às vezes nem sabemos que estamos pecando, mas nos perdoa. Tem misericórdia de nós, muda o rumo da nossa atitude, da nossa vontade e nos ajuda a estar cada dia mais em comunhão contigo. Muito obrigada por tudo, porque o Senhor é santo, é bom, é justo, o Senhor é o Deus Salvador, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é o Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Abençoa cada um que nos assiste nessa noite, esteja com a vida e a família de cada um. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe sua vida, a vida da sua família. Amanhã é domingo, nossa Escola Bíblica Dominical online, no Facebook, no YouTube, 10 horas da manhã. E à noite, 19 horas, o nosso culto é presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco em nome de Jesus. Amém. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça,
encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça.